Olá, minhas queridas amigas, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Cynthia Richner, eu estou aqui gravando esse live para Unidos pela Teologia. E nós estamos estudando o tema de sofrimento nesses meses. É um tema muito atual porque nós temos passado por vários tipos de sofrimento nesse último ano na pandemia. E hoje eu gostaria então de continuar desenvolvendo esse tema. E a pergunta para nós hoje é: se Deus é bom, por que estou sofrendo? Mas vamos começar com uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradeço muito por esse tempo que temos de estudar a tua palavra, de buscar entender como o Senhor pode ser bom mesmo quando estamos sofrendo. A tua palavra é preciosa, tem respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas. Então abençoe esse tempo, nos dá entendimento, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar o nosso tempo lendo Salmo 86, versículos 1 a 8. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo, em Ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que Te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Esse salmo é um exemplo de alguém sofrendo que foi até Deus, que clamou a Deus, que colocou até as suas dúvidas diante de Deus. E essa pergunta, se Deus é bom, por que eu estou sofrendo? É uma pergunta que fazemos às vezes quando estamos sofrendo. Tem momentos em que avaliamos o caráter de Deus na luz das nossas circunstâncias, em vez de avaliar as nossas circunstâncias na luz do caráter de Deus. Eu vou repetir isso porque isso é importante. Tem momentos em que avaliamos o caráter de Deus na luz das nossas circunstâncias, em vez de avaliar as nossas circunstâncias na luz do caráter de Deus. E se você chegar à conclusão, depois de avaliar as suas circunstâncias, que Deus não é bom, então você vai parar de escutar o que Ele fala e de ir até Ele para ajuda. Se nós não acreditamos que Deus é bom, por que correr para Ele? Por que buscar ajuda para Ele? Dúvida é algo que pode nos motivar a correr para Deus ou nos afastar de Deus. Paul David Tripp, no seu livro Sofrimento, Esperança no Evangelho quando a vida não faz sentido, destaca 2 tipos de dúvida. O primeiro tipo é dúvida de buscar entendimento. Nós experimentamos essa dúvida porque o agir de Deus pode nos confundir. Seus planos não são como os nossos e às vezes não encaixam dentro dos planos que nós temos para nossas vidas. Aquilo que Deus sabe que é bom para nós
nem sempre parece bom. E Ele não submete a sua soberania para nosso senso do que é melhor para nós. E por causa disso, a vida de fé é sempre uma luta de confiança. Sofrimento é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. O ataque maior em meio ao sofrimento não é um ataque contra nossos corpos, nossos relacionamentos, os bens materiais ou as circunstâncias, mas é contra nossos corações. A dúvida de buscar entendimento faz parte de uma vida de fé saudável. Deus e seu plano nem sempre vão fazer sentido. E trazendo as nossas dúvidas para Ele é bom. É bom quando nós temos dúvidas de fazer como o salmista fez em Salmo 86, de correr para Ele e de perguntar: por que, Deus, eu não entendo? Mas o alvo é de dizer: eu não entendo, mas eu confio. Nós temos mais um exemplo disso em Salmo 13. Salmo 13 fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então aqui, Davi, ele está derramando as suas dúvidas. Até quando? Por que, Deus? Parece que os meus inimigos estão vencendo sobre mim. Davi não entendeu o plano de Deus para ele, mas ele levou essas dúvidas. E depois de colocar essas dúvidas, ele decidiu: eu vou confiar no Senhor, no seu amor, no bem que o Senhor tem feito para mim. Então, esse é o primeiro tipo de dúvida que nós podemos enfrentar no meio de sofrimento. Dúvida de buscar entendimento. O segundo tipo de dúvida é dúvida de julgamento. Dúvida de julgamento. Esse tipo de dúvida é resultado de concluir que por causa das nossas circunstâncias, Deus não é bom e não é digno da nossa confiança. É trazer Deus para o tribunal do nosso julgamento e determinar que Ele é infiel, sem amor e cuidado para nós. Seu sofrimento tem te falado que Deus não é bom e então você tem parado de segui-lo e buscá-lo para ajuda? Uma boa pergunta para fazer para nós mesmos é: o que meu sofrimento tem feito para minha teologia? Como tem influenciado a minha visão de Deus, a sua presença, suas promessas e o seu poder? Eu ainda creio que Deus é a definição de tudo o que é amoroso, bondoso, sábio e verdadeiro. Às vezes, a nossa teologia pode ser influenciado pelo nosso sofrimento. Podemos começar a crer algo diferente a respeito de Deus do que a Bíblia ensina. E o nosso inimigo Satanás está querendo nos fazer duvidar da bondade, do amor, da presença e do poder de Deus.
O nosso sofrimento não é um sinal que temos sido abandonados por Deus, mas é um sinal que vivemos num mundo que não funciona da maneira que Deus pretendeu e que está precisando ser completamente restaurado. Então, nós precisamos entender que essa dúvida é uma dúvida que faz com que julgamos a pessoa, o caráter de Deus, e que faz com que nós mudamos aquilo que nós cremos a respeito de Deus. Como então podemos lutar contra a dúvida de julgamento no meio do nosso sofrimento? Tripp, no seu livro, apresenta 6 maneiras de lutar contra esse tipo de dúvida. E precisamos lutar, porque a realidade é que em meio ao sofrimento, provavelmente o mais natural vai ser de começar a duvidar do caráter de Deus, de começar a nos afastar de Deus. Então precisamos ser intencionais no meio de sofrimento, de lutar contra essa dúvida. A primeira maneira que podemos lutar, então, contra a dúvida de julgamento é de lutar contra as mentiras do diabo. Satanás lança mentiras nas nossas mentes com o alvo de nos enganar, desanimar e derrotar. Ele lança mentiras. E a realidade é que nós estamos sempre tendo uma conversa conosco mesmo nas nossas mentes. Estamos sempre falando para nós o dia todo. E então é importante para nós avaliar os nossos pensamentos. É importante nos perguntar: meu sofrimento tem me causado a começar a crer em coisas que não são verdadeiras? E como resultado, falo por mim mesmo coisas que não são verdadeiras? Filipenses 4:8 nos dão qualidades que devem descrever os nossos pensamentos. E esse versículo é muito bom para nos ajudar a avaliar o que estamos pensando. E fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, podemos usar esse versículo para combater as mentiras do diabo, avaliando: esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é sobre a pessoa de Deus? É realmente o que a Bíblia ensina? Ou isso é uma mentira que Satanás está lançando para eu duvidar de Deus, para eu me afastar de Deus? Você tem deixado as mentiras do inimigo sussurradas no seu sofrimento plantar sementes de dúvida sobre Deus? A segunda maneira de combater a dúvida de julgamento é de contar as suas bênçãos. Um coração grato é a defesa melhor contra um coração duvidoso. Um coração grato é a melhor defesa contra um coração duvidoso. Lembrando das evidências da presença, graça, fidelidade de cumprir as suas promessas, a sua provisão e a verdade da sua palavra, te ajuda a enxergar a bondade de Deus. E isso te protege das mentiras que te fazem julgar Deus. Salmo 103 é um dos meus salmos preferidos da Bíblia. E esse salmo de verdade é uma lista das bênçãos de Deus derramadas em nós. E os primeiros 2 versículos falam: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser.
Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Deus realmente tem derramado muitas bênçãos nas nossas vidas, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos de cuidado, de relacionamento, mas muitas vezes no meio de sofrimento nós esquecemos. Nós perdemos de vista essas bênçãos porque a nossa dor, o nosso sofrimento é tão grande que parece que não tem espaço para lembrar das bênçãos de Deus, mas isso é muito importante. Isso nos ajuda a combater essa dúvida de julgamento. Você tem tirado tempo hoje para lembrar das muitas bênçãos que tem como filha de Deus? A terceira maneira de combater a dúvida de julgamento é de confessar diariamente para Deus a sua luta de crer. Confesse isso para Deus. Deus entende a nossa fraqueza e a nossa luta de entender e crer. E quando confessamos isso a Deus, Ele nos recebe amorosamente, com braços abertos e nos abençoe com sua presença, poder e graça sustentadora. E nós vemos isso em Hebreus capítulo 4, onde podemos ver que Jesus está no céu nos ajudando. Hebreus 4, versículos 14 a 16 fala: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, esses versículos nos lembram que nós podemos chegar diante de Deus pedindo ajuda e Deus, mesmo na nossa luta de crer, de não duvidar, Ele derrama graça e misericórdia sobre nós. Na sua luta de fé, você corre para Deus ou longe dele? A quarta maneira de lutar com a dúvida de julgamento é de ser ativa. Ser ativa. Não deixe seu sofrimento definir quem você é, mas busca basear as suas ações, reações e respostas à sua vida em quem você é como filho de Deus em meio ao sofrimento. É uma tentação quando está sofrendo de parar de fazer aquilo que fazia antes, servindo a Deus. Mas se envolvendo com as coisas de Deus ajuda a combater a dúvida de julgamento. Vendo Deus agindo nas vidas de outros e sendo usado por Deus nesse processo, nos lembra do caráter dele e do prazer de servi-lo. Às vezes o nosso sofrimento impede com que podemos servir a Deus como serviríamos antes. Mas ainda é possível procurar algumas maneiras de estar servindo Ele, nos envolvendo nas vidas de outros e vendo Deus fazer uma obra. E sentindo a alegria de servi-lo. Isso vai nos ajudar a combater a dúvida de julgamento. Sofrimento tem roubado você do ânimo para fazer as boas obras que Deus chamou os seus filhos a fazer? A quinta maneira de combater a dúvida de julgamento
é de encorajar outras pessoas em dúvida. E 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4 nos fala sobre isso. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Que bênção! Quando nós encorajamos uma outra pessoa em sofrimento a lembrar do caráter e das promessas de Deus, somos encorajados também. Somos consolados por Deus no sofrimento, então podemos consolar outros no seu sofrimento. E quando choramos juntos e corremos para Deus juntos, Ele nos consola e nos fortalece juntos. Então, uma maneira de combater a dúvida de julgamento é de estar buscando encorajar outros, consolar outros em sofrimento, para juntos correr até Deus. Quem por perto de você precisa desse encorajamento que você e tanta precisa diariamente? E a última maneira de combater a dúvida de julgamento é de correr para Deus na sua dúvida. Mateus capítulo 11 apresenta a convite de Jesus, a convite preciosa. Mateus 11, 28 a 30 fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite fantástico! Jesus diz: venha a mim. Quando estamos sofrendo, estamos cansados e sobrecarregados e precisamos de descanso para as nossas almas. Precisamos que Jesus nos carrega, que Jesus nos ajuda. Se nós não cuidamos, o sofrimento vai nos deixar danificados espiritualmente. Danificados espiritualmente. Sofrimento pode destruir a sua fé e deixar você com dúvidas sobre a bondade e o poder de Deus. E essas dúvidas vão mudar a sua vida, vão mudar as nossas vidas e não para o melhor. Então não deixe isso acontecer. Corre para Deus. Quando levanta as dúvidas, será que Deus é bom? Será que Deus é soberano? Será que Deus realmente é poderoso, está no controle? Devemos correr para Deus, apresentar essas dúvidas, pedindo ajuda para crer, para confiar, mesmo não entendendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Correndo para a palavra de Deus, para lembrar o que é verdade a respeito do caráter da pessoa de Deus, para lembrar o que é verdade sobre o plano de Deus que está fazendo nas nossas vidas. Então, queridas, vamos no meio de sofrimento, vamos levar as nossas angústias e as nossas dúvidas para Deus. Vamos convidar outras pessoas a fazer isso junto conosco, para receber o consolo, a graça e a misericórdia de Deus. Amém, queridas. Até a próxima vez.